bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciana Angarten, artesã, e hoje nós vamos fazer uma capa para máquina de costura. Vou mostrar para vocês como colocar a fita pompom, como fazer uma tela C. Vou deixar as medidas tanto para a máquina industrial quanto a doméstica, tudo no box de informações. Então vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Eu escolhi esses dois tecidos para esse trabalho, o tecido estampado para o corpo da peça e o tecido liso para as laterais. Nas laterais, eu optei em fazer uma tela C. Então, para chegar nesse ponto aqui, vocês vão cortar na medida indicada que está no box de informações e vamos pegar a régua, colocar, alinhar bem com a pontinha daqui de cima, com a pontinha de baixo e fazer a marcação. Nesse caso, eu usei o giz invisível, que depois, quando passa o ferro quente, ele desaparece, tá bom? Então, feito a primeira marcação, nós vamos pegar aqui, ó, essa linha aqui é de 5 centímetros. Vamos posicionar em cima da marca que fizemos e vamos fazer outra. Consequentemente, até concluir a peça inteira. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Coloca uma pontinha lá, outra aqui e vai marcando. Feito isso, vamos para a máquina e vamos passar uma costura reta em cima de todas as marcações que nós fizemos, tá bom? Vai ficar esse resultado aqui. Depois, feito isso, nós vamos pegar o molde. Pessoal, eu vou explicar rapidinho como fazer esse molde aqui. Assim vocês podem deixar já tudo anotadinho, as medidas, tal, quando vocês, as meninas que estão iniciando, tanto para fazer para vocês ou de encomenda para outras artesãs, outras pessoas que desejem uma capa para máquina de costura, vocês já vão ter tudo anotado certinho no molde de vocês. É super simples e fácil. Vocês vão cortar no papel cartão a medida indicada para máquina doméstica ou a industrial. Então, aí vocês vão cortar um retângulo, no caso da doméstica, 20 por 30 de altura. Vocês vão fazer uma marcação de 5 centímetros. Vou falar aqui embaixo, que aqui eu não cortei, mas é o nosso canto de cima, tá? Então, vocês vão fazer assim, ó, uma marcação. Conta 5 centímetros aqui para cima e 5 centímetros para cá. Vocês vão pegar alguma coisa que vocês tenham arredondado, pode ser um pires ou mesmo aquela régua que já tem disponível no mercado para vender, que tem todos os cantos do tamanho que vocês quiserem. Então, aí vocês vão posicionar em cima da marcação que vocês fizeram de 5 centímetros, que no caso tá aqui, ó, 5 centímetros, eu anotei aqui e aqui. Eu posicionei a minha curvatura aqui, passei o lápis e depois cortei. Ele ficou assim. Então, esse é o nosso molde, tá bom? O bolso, já vou deixar também tudo anotado no box de informações, caso vocês desejem fazer um bolso na lateral, ok? Então, vamos dar sequência no nosso passo a passo. Então, eu já fiz a costura em cima da marcação do uma tela C. Vou pegar agora o molde, posicionar aqui, ó, bem em cima o nosso trabalho, ó, bem certinho aqui e aqui, e vou marcar o nosso cantinho. Ó, a mesma coisa do outro lado, tá? Posiciona, ó, bem rente, tanto em cima quanto embaixo, e faz a marcação. Agora, nós vamos cortar bem em cima onde nós marcamos. Nesse momento, essa capa é para minha máquina doméstica. Então, eu não vou fazer bolso nela, porque eu já fiz na capa da industrial. Então, para quem for fazer o bolso, agora é o momento de montar o bolso. As medidas estão no box de informações. Não tem segredo, é só cortar do jeito, na medida que está lá, costurar certinho, fazer o bolso
e depois posicionar ele aqui em cima, ok? Eu vou mostrar como que tá a da industrial, assim vocês têm uma noção. Aqui tá o bolso que eu fiz na industrial. Eu quis fazer um charminho aqui, coloquei um outro tecido, coloquei a fita pompom novamente aqui. Então, ó, nesse ponto aqui, a gente estaria colocando o bolso, ok? Para depois posicionar a nossa fita pompom. Então, agora nós vamos posicionar a nossa fita pompom. Feito a nossa costura de segurança, unindo a nossa fita pompom, a peça e ao forro, nós vamos reservar essas duas partes, tá bom? Aí, dando sequência, vamos pegar a parte do corpo da nossa capa. Eu já acertei as laterais aqui e deixei essa daqui assim para mostrar para vocês que eu gosto muito de cortar sempre a manta e o forro um pouquinho maior que o nosso tecido principal. Depois que eu faço o quilt, aí eu acerto o corte. Caso vocês não queiram fazer o quilt, não precisa. Vocês só façam uma costura de segurança em toda a volta, unindo o tecido principal, a manta e o forro, ok? Então vamos lá, eu vou dar sequência, cortando esse excesso de manta e forro que ficou no meu trabalho, para poder montar nossa capa e finalizando já. Pessoal, nunca se esqueçam, eu já falei várias vezes e vou falar novamente. Nunca se esqueçam de preparar os tecidos antes de iniciar qualquer encomenda, tá? É muito importante, gente, porque assim, quando vocês forem lavar os tecidos, as peças prontas, vocês não vão ter surpresa, tá bom? Então fica a dica, se você não viu ainda como preparar os tecidos, dá uma olhadinha nesse link aí em cima, eu explico para vocês como que eu faço. Ó, agora nós vamos achar o meio da peça, a nossa lateral. Vamos unir aqui, vamos dar um pico aqui, que é o meio. Vamos fazer a mesma coisa na outra parte. Vamos unir aqui, dar o pico. No caso do corpo, eu não vou precisar fazer o pico, porque o tecido que eu tinha não dava para fazer ele único. Então, tem uma emenda aqui no meio que nem dá para perceber, porque é o mesmo tecido, depois tem o quilt, mas vai ser a minha... Eu vou usar ele como marcação já, do meu pico, que eu daria aqui. Então, eu vou unir a minha marquinha aqui, do meio, com a do corpo da peça, dessa forma, ó. E vou colocando as minhas presilhinhas, ó, em toda a volta, ó. Vou arredondando aqui, sempre tendo cuidado de deixar o pompom viradinho para dentro. Quando a gente for passar a costura, sempre tá atenta para não costurar o pomponzinho para dentro. Se costurar, tem que desmanchar e fazer de novo. Mesma coisa do outro lado.
E vou fazer isso na volta. Agora nós vamos costurar aqui, ó, bem no cantinho, a volta toda, deste lado e do outro. Eu já volto a mostrar para vocês. Feita a nossa costura, unindo a nossa lateral com o corpo da capa, nós vamos desvirar para poder ver se costurou tudo certinho, porque esse é o momento da gente avaliar se ficou tudo perfeito antes de colocar o viés, tá? Que é o acabamento interno. Então, nós vamos olhar, ó, a volta toda, se o pompom tá certinho, se tá tudo perfeito, ó, desse lado também. Vamos olhar, passar o nosso raio-x da perfeição. Tudo certinho? Então, agora é hora da gente colocar o viés, o nosso viezinho aqui dentro, que vai ser o nosso acabamento para a parte interna. Eu cortei uma tira de 4 centímetros da largura do tecido e vou, ó, alfinetar aqui e depois passar uma costura rente em toda a volta. E vou virar esse viés, assim, ó, depois que eu costurar, vou virar e vou dar mais uma volta aqui, ó, assim. E vou fazer o acabamento à mão. Bom, pessoal, então eu costurei o viés em toda a volta, aí eu virei ele mais uma vez aqui, ó, para fazer esse acabamentinho aqui. Fiz pontinhos invisíveis, tá? Pontinhos feitos à mão em toda a volta, para ficar um acabamento bem delicado, bem perfeitinho. Agora, nós vamos desvirar a peça e já vamos partir para os finalmente já. Vamos colocar, alfinetar em toda a volta o viés aqui embaixo, ó, o viés vermelho, mas já dá para ver, olha como que ela tá bonita. Olha que graça. Então, vamos alfinetar. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu não vou fazer costura decorativa aqui. Eu vou fazer também o acabamento à mão. Então, essa costura para pregar o viés na peça vai ser pelo lado direito. Então, eu vou começar aqui do cantinho. E vou alfinetar a volta toda. E vou passar uma costura reta aqui, ó, um pé de máquina. Para depois desvirar e fazer igualzinho a parte de dentro. Só que aqui, ó, passa reto, ó. Só acerta assim, ó. Vai acertando. Alfinetando. A volta toda. Aí é só passar uma costurinha reta e depois desvirar e fazer o pontinho invisível. Eu vou fazer e já volto mostrar para vocês como que fica. Passei a costura, ó, um pé de máquina em toda a volta. Agora nós vamos alfinetar toda a volta virado para dentro. É até mais fácil a gente virar a peça de novo do avesso. Facilita. Viramos a peça assim, ó. E vamos começar a dobrar virado para dentro. E vamos fazer isso a volta toda. E depois, com pontinhos invisíveis, nós vamos fazendo o acabamento. Eu vou fazendo o acabamento à mão com os pontinhos invisíveis. Fica muito bonito, gente. Fica um trabalho limpo, um trabalho caprichado. Leva um pouquinho mais de tempo, mas é esse tempo que vai fazer toda a diferença entre você
e uma outra pessoa que não faz dessa forma. Porque é um capricho a mais. Quem recebe, percebe que você fez bem feito, que você se dedicou, que você ficou mais tempo trabalhando naquela peça. Eu vou fazer toda essa volta e depois eu vou fazer os pontinhos e volto na sequência para mostrar para vocês o resultado final. Eu vou mostrar bem de pertinho para quem não sabe fazer o ponto invisível. É assim, ó, gente. Deixa eu focar direitinho. Focou. Ó, coloca a agulha no tecido branco, exatamente onde saiu a linha aqui, ó, no vermelho. Sempre quando vocês forem fazer um acabamento feito à mão assim, ó, que tem uma cor mais forte e uma mais clara, vocês sempre usem a linha do tom do tecido mais escuro, tá? Porque aí ele fica mais imperceptível. Então, ó, a linha saiu aqui, você vai, ó, entrar no tecido branco, exatamente na reta onde saiu a linha do tecido vermelho, ó. Entrou aqui, corre a agulha aqui, ó, dentro do tecido branco e sai na pontinha do vermelho, ó lá. E sai na pontinha do vermelho. Puxa. Tá vendo? Agora entra de novo aqui, ó, no branco, exatamente onde saiu a linha, ó, do tecido vermelho. Entra aqui no branco, corre de novo, ó. Corre dentro do tecido branco e sai no tecido vermelho. Isso aqui, gente, é o pontinho invisível. Olha como que fica, ó. Vou mostrar aqui onde eu já fiz, ó. Olha como fica bonitinho. Aqui tem uma linha. Ó. Fica perfeito, gente. É um acabamento assim, ó. Fantástico. Eu vou terminar de dar a volta e já volto mostrar a peça pronta. Pessoal, tá aqui o resultado final. As duas capas, tanto para a máquina industrial quanto para a doméstica. O que muda é aqui, ó, essa medida aqui. A industrial é maior, tá? E a menorzinha, que é a doméstica. Essas capas eu fiz para as minhas máquinas, então eu optei por fazer um bolso só de um lado da minha capa maior, que é a da industrial, para poder acomodar tesoura, cortador. E a capa da minha doméstica, eu não coloquei bolso, tá? Eu só deixei o trabalho mesmo de matelassê nas laterais. Eu optei por fazer dessa forma. Agora, se vocês receberem um pedido de uma cliente ou for fazer para vocês e quiser bolso, vocês podem estar fazendo bolso dos dois lados, ok? Fica a critério de vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal. Não esqueçam de ativar o sininho. Assim, dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube manda uma notificação para vocês. Um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo.